Meus irmãos, amigos, graça e paz. Eu quero falar neste momento sobre o texto de Hebreus, capítulo 2, verso 10. E eu quero pensar nesse tempo de dificuldade que nós estamos vivendo, que convém que passemos pelo sofrimento. Convém que passemos pela dificuldade, pela crise. O texto de Hebreus 2,10 diz: convinha que Jesus Cristo passasse pelo sofrimento para ser aperfeiçoado. Convinha que Jesus passasse pelo sofrimento para ser aperfeiçoado. É claro que Jesus Cristo, na sua natureza divina, não tinha que ser aperfeiçoado, ele não tinha pecado, ele é Deus, ele é perfeito. E isso diz tudo. O texto não está dizendo que nessa natureza divina ele teria que ser aperfeiçoado. Mas por meio do sofrimento foi aperfeiçoada a sua natureza humana, porque Jesus tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Foi aperfeiçoada a sua natureza humana, ou seja, foi cumprido o tempo do sofrimento. Para quê? Para que ele se tornasse o sumo sacerdote e o autor da salvação do seu povo, diz o texto. Meus amigos, meus irmãos, aqueles que estão em Cristo estão sendo aperfeiçoados pelo sofrimento, pense nisso. É o sofrimento que nos aperfeiçoa, não é a bonança não. O sofrimento faz parte da caminhada aqui na terra para o aperfeiçoamento no quê? Na obediência a Deus. No final da vida terrena, todos os que creem em Cristo, esses e só esses, e todos esses receberão a coroa da justiça. Antes, porém, terão que carregar a cruz, terão que enfrentar a coroa de espinhos. Se Jesus Cristo teve uma coroa de espinho, por que os seus seguidores querem fugir dela? Pense nisso. Pelo sofrimento, Cristo Jesus tornou-se o autor da salvação de todos aqueles que o obedecem. A palavra diz: esforcem-se por entrar pela porta estreita. O caminho largo, meu irmão, é o caminho da perdição. O reino de Deus não é comida e nem bebida. As horas mais amargas que enfrentamos são as horas que apontam para a chegada do reino, as horas de crise. Geralmente, não gostamos das crises, não gostamos das aflições. Nós temos dificuldade de lidar com aquelas situações que fogem ao nosso controle. Mas é sempre nessas horas que as pessoas lembram mais seriamente de Deus, não é verdade? Nós nos apegamos mais a Deus na hora da crise, mas nós deveríamos nos apegar a Deus em todo o tempo, não só na hora da crise, mas a crise faz isso, ela te aproxima mais de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, o coronavírus está atacando mundialmente, ele está matando pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações. Mas Jesus Cristo, com seu precioso sangue, comprou para Deus, diz a palavra, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E os constituiu, diz Apocalipse, reino e sacerdotes que vão reinar sobre a terra. Os que creem em Jesus Cristo vão reinar com Ele. Se sofremos com Cristo, então, meus queridos irmãos, com Ele nós reinaremos. Se você é um crente em Jesus Cristo, levante a sua cabeça,
Acredite no poder de Deus e na misericórdia dele, que é de geração a geração, e ele direcionará a tua vida. Mas se você não crê em Cristo, é bom que você creia enquanto há tempo. Em nome de Cristo eu te peço. Amém.